Vamos lá então falar do Momento Inédito Viável de hoje. O Renato está aqui chegando nos estúdios da Rádio Trianon, daqui a pouquinho está com a gente. E a gente vai fazer aqui em voo solo. Hoje a nossa fala é sobre o semáforo emocional. E o que é o semáforo emocional, né? Pesquisadores dizem que nós, seres humanos, nós temos um semáforo de emoções que diz o seguinte, né? Se a gente gosta de alguma coisa que a gente percebe, a gente tende a dar mais atenção. Se a gente percebe alguma coisa que não gosta muito, a gente já desvia e não quer muito dar bola, né? Por quê? Porque a nossa decisão, ela sempre vai somar a nossa percepção mais a avaliação que a gente faz e aí envolve uma escolha, né? Claro que isso é tudo muito rápido, né? São instantes de segundos, milésimos de segundos que a gente toma toda a gente forma essa percepção, né? Eu sempre digo que a percepção é o que dá significado às sensações, né? Quando eu, por exemplo, seguro esta caneta, eu só sei que é uma caneta porque a minha percepção, o meu dicionário interno já sabe que esse objeto se denomina caneta. Então, o meu tato, que é a minha sensação, detecta, né, a própria sensação e aí a minha percepção, então, compreende, interpreta que no meu dicionário, né, no meu vocabulário mental, isso é uma caneta. E essa história do semáforo emocional, ela aparece num livro chamado Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas. O autor é o Leonard Mlodinow, né, que também é autor daquele livro O Andar do Bêbado, né, que também é a mesma linha de pegadinhas que a nossa mente nos prega todos os dias. E o Mlodinow, ele traz uma história no livro que eu vou adaptar aqui, porque talvez hoje, se lêssemos a história como ela está escrita, talvez algumas pessoas entenderiam como uma ofensa a alguma religião ou alguma etnia, enfim. Então, vou deixar ela um pouco mais neutra, mas mais ou menos a história é essa, né? 3 pessoas adentram a porta do paraíso e lá está alguém que está pedindo ali algumas identificações sobre essas pessoas, né? A primeira pessoa entra, se identifica, né, diz a sua etnia, a sua cor de pele, a sua religião, enfim. Então, o receptivo diz para ele, ok, sem problemas, eu sei que você sofreu na vida, você sofreu preconceito, você tem vários problemas, tudo bem, mas para que você possa entrar aqui no paraíso, você vai ter que fazer um esforço. E a pessoa diz, então, qual é o esforço? E o recepcionista diz, você tem que soletrar, né, a palavra amor. E aí é muito fácil, ele diz A-M-O-R e entra o paraíso. O segundo elemento, o segundo indivíduo chega também a essa recepção e conta a mesma coisa, fala sobre sua origem, a sua cor de pele, a sua religião, tudo isso, conta os seus sofrimentos na vida. E o recepcionista diz para ele a mesma coisa, tudo bem, eu estou vendo aqui, estou vendo todo o seu histórico, eu sei o que você sofreu, você tem direito também ao paraíso. Mas para isso você também precisa cumprir um pequeno desafio. E aí esse segundo elemento pergunta qual é o desafio. Então ele diz, você precisa soletrar a palavra amor. E aí ele então soletra A-M-O-R. E aí, muito bem-vindo ao paraíso. E eis que surge então o terceiro elemento que estava à porta do paraíso. E se apresenta, diz a sua cor de pele, a sua religião, fala tudo o que sofreu na vida. O recepcionista entende tudo isso, confere nos registros e fala, muito bem, correto, sabemos a sua história, você também tem direito a entrar no paraíso. Mas para isso, como os outros também tiveram, você precisa cumprir um pequeno desafio para conseguir esse acesso. E aí ele então diz, ok, qual é o desafio? Então o recepcionista diz a ele, solete a palavra Tchecoslováquia. Ou seja, por mais que nós possamos pensar que somos racionais, não o somos. Por quê? Porque a nossa escolha, a nossa decisão envolve a percepção, a avaliação e aí a escolha. E essas percepções são afetadas do nosso inconsciente. Nesta pequena historinha, é claro que o recepcionista do paraíso tinha um tremendo preconceito com esse terceiro elemento que queria adentrar no paraíso e por isso colocou um desafio mais forte a ele, né? Então, ou seja, nós temos muitas vezes, né, a ideia de que por que não gostamos, e muitas vezes não sabemos por que não gostamos de alguém ou de algo, e aí então a gente tende a criticar ou a diminuir este alguém ou este algo, né? Todos nós somos assim, por conta do nosso semáforo emocional.
Muita gente diz, né, o ditado popular, a boca fala, o coração está cheio. Em certa razão faz sentido, porque o inconsciente falando mais alto desperta um comportamento percebido pelas outras pessoas, né? O Leonard Molinov, ele traz um texto pequeno, onde ele explica um pouco como é que isso acontece na nossa cabeça, né? Ele diz o seguinte: o comportamento humano é produto de um interminável fluxo de percepções, sentimentos e pensamentos, tanto no plano consciente quanto no inconsciente. A noção de que não estamos cientes da causa de boa parte do nosso comportamento pode ser difícil de aceitar. E de fato quando você ouve esse achado da ciência, né? Aliás, esse livro é um livro de ciência, né? Não é um livro de anedota, é um livro de historinhas. Não, é um livro de um cientista que está se esforçando, né, para conseguir entender um pouquinho de como funciona a mente humana. Então ele traz isso, que o comportamento humano é produto de um interminável fluxo de percepções, sentimentos e pensamentos. Ou seja, a gente está o tempo todo pensando, é impossível não pensar. E esse pensamento muitas vezes nos traz, a partir do nosso vocabulário, da nossa construção mental, alguns comportamentos inadequados, né? Ou alguns gostos que não sabemos exatamente o porquê não gostamos. E ao não gostar, manifestamos de forma no comportamento. Porque o que é o comportamento, senão a expressão material da forma como pensamos e da forma como sentimos. Certo, Renato? É isso aí, Emerson. Bacana, hein? Eu tava ouvindo você falar do... Como é que é o negócio? Semáforo... Semáforo emocional. É, muito bom, hein? E como é que é o negócio do semáforo emocional? Eu só peguei o comecinho, eu tava ouvindo você explicar aí, mas não consegui entender exatamente toda a explicação. Sim, todos nós temos dentro de nós um semáforo emocional. E esse semáforo é moldado pelas nossas percepções, a nossa visão de mundo, as nossas construções. Certo. Então, quando a gente vê ou percebe alguma coisa que a gente não gosta, a gente tende a se desviar dela e já, talvez até criticá-la, não querer ouvir. Por quê? Porque já ofende um pouco, ou seja, é um sinal vermelho. E quando a gente ouve alguma coisa que a gente gosta, a tendência é a gente dar mais atenção. Né? Entendi. Então, ou seja, a pessoa vem com uma coisa que eu não curto muito, então o que acontece? Ela automaticamente eu já meio que ignoro, já não presto mais atenção, porque o semáforo já diz, não, isso não é legal. Sei. Que é como a gente constrói os nossos vieses cognitivos, certo? Que é aquela história de só acreditar naquilo que a gente já acredita. Então, como a gente só acredita naquilo, que a gente só confirma aquilo que a gente já acredita, é muito difícil mudar de opinião, né? Porque a gente não dá muito espaço também para o contraditório ou para ouvir coisas que a gente não gosta, né? E, na verdade, deveria aproveitar justamente para ampliar gamas de informações, conhecimento e tudo mais. Exatamente. Né? Por isso que é a importância das interações, né, e da abertura para o novo. Porque essa abertura para o novo é que nos faz ver novos ângulos, né? Senão a gente fica ali, o que eu chamo de ficar empudinhado, né? Fica no formato de pudim dentro da forma e não muda aquilo, achando que sempre nós temos a razão de tudo e a verdade, quando de fato não é. É, empudinhado, né? Empudinhado. É a expressão que você usa de vez em quando, realmente. Bom, mas você conseguiu fazer uma geral aí sobre a questão do semáforo emocional aí? Já falamos, só falta a nossa... A frase do dia. Frase final. Qual seria a frase do dia? Frase de Pascal, o matemático, que dizia o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. É, uma mistura de razão com emoção e dá uma bela frase realmente essa. Bom, Emerson, eu estou aqui, na verdade, eu estava fazendo o programa do carro, correto, né? Trazendo as informações e tal. E você, então, tocou muito bem aí essa sua parte do momento inédito viável, né? Os ouvintes aí participaram. Aqui eles não conseguiram participar porque eu não estava conectado, não tinha como, né? Ficar conectado e ao mesmo tempo ali no seu também. Correto. Não dava pra gente fazer essa conexão ao mesmo tempo, né? Porque eu precisava ter um telefone para entrar na rádio, para poder fazer a abertura e fazer a transmissão também pelo Facebook. Então as pessoas que estão acompanhando aqui pelo Facebook talvez não entendam, mas a gente está começando a partir de agora aqui. Já são 6h31, porque nós não tínhamos essa conexão, viu, Marcos Eduardo Rodrigues?
né? Só o Emerson que estava aqui tranquilamente no estúdio, enquanto tem um monte de manifestação aí na Paulista. Né? Tá bastante gente, inclusive. Né? O problema de você, aqui a gente tem a rádio na Paulista e tal, e claro, tem outras atividades e tudo mais, é que às vezes essas coisas acontecem, né? Não tem como. Porque o pessoal, tudo que querem reivindicar, é festa, é pular carnaval, é não sei o quê, é na Avenida Paulista, né? É isso aí. Não tem outro lugar em São Paulo. É o palco. É o palco da cidade. Então a gente acaba sofrendo também com essa situação e não vamos nem reclamar mais, porque não adianta, né? Já reclamamos tanto, já chamamos o Emerson W. Dias, inclusive, para mudar essa situação, mas não, o Emerson W. Dias também tá de boa. Não tá a fim de reclamar nada, né, Emerson? Não, porque se eu for reclamar da reclamação, eu vou ter também que ir à Paulista. Então vai dar um... Vai fazer uma Vai manifestação. dar um loop. Eu vou reclamar da reclamação. Vai fazer uma manifestação das reclamações. Vou protestar contra o protesto. Eu vou ter que usar também a Paulista. É isso aí, não vai resolver muita coisa. Não. Bom, mas enfim, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras. Um abraço para o Zito Foglione, que está aqui nos assistindo. Quem que é a pessoa? Zito Foglione. Zito Foglione. É um grande piloto, rapaz. Ah, é? Piloto, mecânico, Mas de quê? De churrasqueiro. Fórmula 1? Não, de moto. De né? moto? É, moto. Pilota fogão, pilota churrasqueira, pilota tudo. Inclusive moto. Tá certo, é isso aí. Tem que reclamar com o Juca, tá dizendo aqui o Marcos Eduardo. Não, o Juca tá de boa, tá de férias, tá de descanso, né? Descanso. Dia hoje tranquilo. Quem tá aqui é o Cláudio Rodrigues hoje. Bom, então tá certo, né? Certo, Renato. Né, Até a próxima quinta-feira. Tá certo, então quinta-feira, se Deus quiser, teremos novamente aí o momento O Inédito Viável. Até lá, Renato. Valeu!